Pronto, tô aqui de novo, esperando vocês. Dessa vez vai dar certo. Isso aqui é uma alegria, né? Sempre a gente fica tentando. Vamos esperar o doutor Alexandre entrar novamente. Todo mundo entrando aqui. Amir Klink! Oi, Amir! Que bom te ver aqui! Nossa, Amir Klink deu uma entrevista pra gente memorável, inesquecível. Inesquecível. Vamos esperar agora o doutor Alexandre Kalash entrar aqui. Ai, eu não pus ainda o que eu tinha que pôr. Oi, Marina. Marina Klink tá aqui também. Marina é outra que deu uma entrevista aqui pra gente, uma live, contando um monte de histórias inesquecíveis. Acho que eu não vi o doutor Alexandre ainda, você viu? Não. Marina, vocês estão em Paraty, eu vi umas fotos maravilhosas. Aqui, doutor Alexandre. Vamos lá. Mas ele não pede para entrar, mas tá aqui, ó. Agora vai dar. Já estou esperando o doutor Alexandre. Conectando. Agora você está vendo? Agora rolou, doutor Alexandre, bem-vindo. Muito obrigado. Deixa eu desligar aqui que eu estava tentando pelo laptop. Tá bom. Para não dar confusão. Ok? Perfeito. Deixa eu fechar aqui Sem e pressa. só botar, apoiar aqui para eu não ter que ficar com a mão o tempo todo segurando esse celular. A gente tem hoje conosco aqui, doutor Alexandre Amir Klink, Marina Klink, meu amigo Clóvis, que mora lá em Paris. Tem gente do mundo inteiro e gente do Brasil também, que nem nós. Muito gostoso. Bem-vindo, doutor Alexandre. É um prazer. Muito obrigado. Prazer estar aqui contigo. Muito bom. Vou falar um pouquinho de você aqui, tá? Antes de te entrevistar. Doutor Alexandre é médico gerontólogo. Qual é a diferença de gerontólogo e geriatra? O geriatra é aquele que clinica, que trata dos pacientes. O médico gerontólogo é o que se ocupa de políticas para o envelhecimento. Tá, entendi. Eu não tenho contato direto com pacientes. A minha praia é política para o envelhecimento populacional. Legal, muito bacana. E epidemiologista? Epidemiologista não é infectologista também. Então, me explica de novo a diferença. Não. Na verdade, o meu doutorado em Oxford é epidemiologia do envelhecimento. Ou seja, como entender o processo de envelhecimento do ponto de vista populacional. Que legal, que legal, que legal. Nossa, muito único, muito diferenciado. Você é fundador e presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil. Foi diretor do Programa de Envelhecimento da Organização Mundial da Saúde, OMS, em Genebra, na Suíça. Doutor Alexandre é formado em Medicina pela Federal do Rio de Janeiro, fez mestrado na London School of Tropical Medicine e é PhD pela Universidade de Londres. Não é pouca coisa não, hein? E é um dos maiores especialistas em longevidade do Brasil e do mundo. Doutor Alexandre, qual é o principal requisito? Eu sei que a gente vai falar muito sobre isso. Qual é o pilar de envelhecer bem? Você tem 4 pilares que são fundamentais para você envelhecer bem. Para você envelhecer bem, você tem que acumular o pilar saúde. Saúde vem em primeiro lugar, né? Se você está envelhecendo com saúde fraca, não é uma boa. Mesmo com todo o dinheiro no bolso, você não vai poder realmente ter qualidade de vida. O segundo pilar é você juntar conhecimentos. Conhecimentos, porque nós vivemos numa revolução da longevidade em paralelo a uma revolução
dos conhecimentos. A tecnologia está aí. Quem não aprender e ficar de bobeira vai dançar. O terceiro pilar é você acumular o capital social. Você precisa de amigos, você tem que ter mais leveza, você tem que encarar a vida de uma forma mais aberta. Adulto ranzinza é chato, mas velho, chato, ninguém atura. Então capricha, senão você não vai ter aquele capital social que talvez você venha precisar num momento em que você fica mais frágil, que tem uma doença, que pode ficar dependente. E o terceiro, minha cara, é o capital financeiro. Dinheiro não resolve tudo, mas ajuda. E num país com tanta desigualdade, a gente tem que mostrar essa solidariedade de que tá bom para você, tá bom para mim, nós estamos em isolamento social, eu estou aqui no meu apartamento, com tudo que eu preciso, com a prateleira cheia, com a internet paga, mas tem muita gente que está vivendo muito mal e envelhecendo muito mal, daí essas mortes todas pela Covid que a gente está vendo. Doutor Alexandre, quando você falou de 4 pilares, eu ia falar uma coisa que você incluiu no quarto, né? Que é o olhar para o outro, é o praticar alguma boa ação, é sair da sua zona de conforto e para ajudar o outro. Você acha que dá para envelhecer bem se você não se preocupa com o outro? Tem gente muito egoísta, tem gente que só olha para o umbigo. E essas pessoas, falta-lhes, apesar de todos os capitais, um propósito de vida. E é o que eu coroo. De que adianta você ter 4 pilares, você ter saúde, conhecimento, capital social, capital financeiro, e não saber por que você acorda de manhã, meu Deus? Qual é o propósito que te faz sair da cama? Para você saber que você está fazendo uma diferença para o bem em alguém, em algum grupo. E nós somos um país muito, muito egocêntrico. As pessoas não pensam. Nós temos uma tradição muito baixa de filantropia. Nós temos que aumentar isso. E eu acho que a Covid está servindo para dar um sinal de alerta. Vamos acordar e olhar para o lado. Vamos ser mais solidários. Vamos mostrar mais empatia. Porque causa não falta num país como esse. Não falta. Como foi, doutor Alexandre, como foi a sua passagem pela OMS? O que você fazia lá? Quais foram os grandes desafios? Quais foram as grandes conquistas? Depois de ter trabalhado na Grã-Bretanha, como você falou, eu fiz o meu mestrado na Universidade de Londres, depois fiz o meu doutorado na Universidade de Oxford, depois trabalhei como professor, tanto em Oxford como na Universidade de Londres. Eu vinha já com uma bagagem sólida de 20 anos trabalhando na academia. E em 1995 fui convidado para ir para Genebra para ser o diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da OMS, um tremendo desafio. E o desafio era grande porque em 1995 as pessoas não pensavam em envelhecimento do ponto de vista global, elas achavam que só os países desenvolvidos estavam envelhecendo, e para mim estava muito claro que nós também, no sul global, Brasil, os países em desenvolvimento, íamos envelhecer ainda mais rapidamente do que uma Suécia, um Canadá ou um Japão. Razão disso, nós estamos vivendo muito mais artificialmente. Nós hoje temos vacinas, antibióticos, nós temos e podemos lançar mão de formas de não morrer precocemente. Meu Deus, eu quando nasci no Brasil, a expectativa de vida era de 43. Em 95, quando eu fui para a OMS, no Brasil já estávamos em 67. Nós hoje estamos chegando a 77. Então, vivendo muito mais. Por outro lado, a queda de fecundidade, a queda de natalidade, o número de filhos por mulher no final da sua vida reprodutiva está caindo vertiginosamente. No Brasil, em 75, quando eu fui para a Europa, o número médio de filhos de uma mulher era praticamente 6. Já na virada do século, no ano 2000, estava abaixo de 2. De 6 para 2 em uma geração. Por quê? Porque nós temos métodos para evitar filhos artificiais. As nossas avós custavam muito para poder limitar os seus filhos. Tinham que ter um nível educacional muito alto, era complicado. Para nós não, botou
uma pílulazinha na boca e resolveu o assunto. Mas o desafio é que nós vivemos num país em que as pessoas estão cada vez mais vivendo mais no topo da pirâmide e cada vez menos pessoas na base da pirâmide. Primeiro as crianças, depois os adolescentes, adultos jovens. Já desde o ano 2000, nós estamos com nas taxas de natalidade abaixo da reposição, ou seja, um casal não tem 2 filhos, na média. Nós estamos com 1,7. Ou seja, nós vamos ser uma cobaia, primeiro país grande em desenvolvimento em que a população não se repõe. Quem vai codar... Eu agora estou olhando para você que tem 30 anos aqui, meu caro, que daqui a 30 vai chegar a velhice. Daqui a 30, em 2050, você vai ser um dos velhinhos. E daqui a 30 anos, nós vamos ter 31% da população brasileira com mais de 60 anos. Hoje é só 14%. Então, prepare-se. É para você que eu estou falando. Tá certíssimo. Doutor Kalash, que você veio... Por que depois de Londres e de Oxford e de Geneve, você resolveu vir morar no Brasil? É isso, de volta? Morar no Brasil e não. Eu mantenho minha casa em Londres, onde eu vivi tantos anos, e na época que eu estava em Genebra, na OMS, eu mantinha minha casa lá, meus filhos e netas moram lá. Eu também moro na Espanha, eu sou professor na Escola de Saúde Pública, em Granada, e eu viajo pelo mundo afora, até começar a Covid. Então, eu estava uma semana em Dubai, na outra eu estava em Nova York, passava pela Austrália, voltava, e de repente, tudo mudou. Da minha vida, que era o planeta, eu estou no meu apartamento há 6 meses, em Copacabana. Por que eu voltei? Eu queria voltar, eu queria contribuir, eu gosto desse país, eu sou filho de imigrantes, os filhos dos imigrantes, eles têm um compromisso muito grande com a terra que deu oportunidade para os filhos que eles talvez não tivessem em suas terras natais. Eu sinto isso na pele. E apesar de eu nunca ter saído completamente, 35 anos morando direto fora do Brasil, eu queria vir e criar esse Centro Internacional da Longevidade, com o legado e com a experiência que eu acumulei nos anos da OMS. Antes, você tinha me perguntado quais foram os desafios, esses 13 anos lá. O desafio continua igual. O desafio é o idadismo, o preconceito contra o idoso. Eu não gosto de você porque você é velho. É igual sexismo, eu não gosto de você porque você é mulher, eu não gosto de você porque você é negro, racismo. Eu não gosto de você porque você é judia, eu não gosto... É esse preconceito que a gente tem que terminar. E ele incide também em relação à idade. Num país hedonista, em que, para ser belo, você não pode ter ruga, não pode ter barba branca, não pode ficar careca, e a gente tem que terminar com isso. É hora de encararmos, e não é só não ser idadista, nós temos que ser anti-idadista. Como temos que ser antirracistas. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Mesma coisa, mesmo princípio. Mesma coisa. Mesma coisa. Você, explica um pouco para mim. Você dá cursos, tudo, você tem um instituto. Você ensina a gente, os simples mortais, a gente vai lá, marca uma... Como funciona? Não. A minha pegada é toda no desenvolvimento de políticas. Acadêmica. Por exemplo, esses 4 pilares de que eu falei, que a gente chama do envelhecimento ativo, de você acumular conhecimento, saúde, capital social, capital financeiro, eles podem se traduzir na prática, que políticas que a gente precisa para colocar isso em prática. E a forma como, uma das formas, como eu encontrei, ainda trabalhando na Organização Mundial da Saúde, e inspirado em Copacabana, onde eu vivo hoje, Sim. onde eu cresci, onde a vida inteira, até sair do Brasil, morei, onde a minha mãe centenária continua morando, Copacabana é um bairro de velhos. E me inspirei pensando, nós vamos ter 2 grandes tendências demográficas no século XXI. Envelhecimento e urbanização. Cada vez mais as pessoas vão envelhecer em cidades. É preciso preparar essas cidades para que as pessoas possam ter qualidade de vida morando onde moram. E daí a gente fez um estudo bastante informal, improvisado aqui em Copacabana, que eu lancei na abertura, na Conferência Magna do Congresso Internacional de Gerontologia, em 2005.
E eu queria despertar o interesse daquela quantidade enorme, eram 6.000 participantes, a maioria deles internacionais, e eles vieram exatamente pegar a minha isca. Como é que você fez? Gostaríamos de fazer igual. E daí a gente lançou o projeto da OMS, baseado no envelhecimento ativo, para que a gente pudesse transformar aquilo que era um marco político em prática. E é a cidade amiga do idoso. Eu hoje tenho orgulho de dizer que eu deixei um legado grande. Na Organização Mundial da Saúde, há mais de 2.000 cidades, de tudo quanto é tamanho. Cidades como Londres, Nova York, cidades como Tóquio, Buenos Aires, Cidade do México, cidades menores, cidades, às vezes, pequenas, comunidades quase semi-rurais, mas nessa pegada de transformar o marco político do envelhecimento ativo na prática. E isso significa não só melhorar as calçadas e ter iluminação e menos violência, mas também inclusão social, acesso à comunicação, à informação, a trabalho. Tem gente que precisa, gente. Envelheceu, mas tem que continuar trabalhando. A educação ao longo da vida. Não adianta você saber tudo e terminar os seus estudos aos 22 anos e achar que sabe tudo até os 70. Tem que aprender sempre. Aumentar o repertório eternamente, né, doutor Kalash? Para sempre, com certeza. E tem um mantra, viu, que eu repito muito. Qual? Para você chegar bem à longevidade, comece já. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Começa aos 20, não começou aos 20, começa aos 30, não começou aos 30, aos 50, 60, 80. Mas quanto mais cedo você vai começar, melhor. Você vai chegar com mais chance de ter qualidade de vida lá pelos 90. Eu quero chegar... Minha mãe, eu já disse, tem 102 anos. Eu tenho uma herança pessoal, familiar, longeva. Então eu tenho que aproveitar essa dádiva. Mas para eu chegar bem, eu tenho que caprichar no meu comportamento, estilo de vida, caprichar na dieta, caprichar não ter uma vida sedentária, ter amigos, fazer tudo isso que eu estava falando antes. Eu ia te perguntar, qual é o primeiro passo? Para quem acorda, está vendo aqui a gente, não, estou fazendo tudo errado, eu não estou focado nisso, eu não estou tomando conta de mim mesmo. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Primeiro passo é cair a ficha. Você é jovem hoje e tem dentro de si o velho de amanhã. Isso já nos ensinou Cícero 2.000 anos atrás. O primeiro tratado realmente sobre velhice. Foram precisos 2.000 anos para o segundo chegar, Simone de Beauvoir, com um livro dela fantástico, A Velhice, que eu recomendo a todos. E o que os dois dizem? Você tem dentro de si o velho de amanhã. Cai a ficha. Só que o Cícero já dizia 2.000 anos atrás, o desafio do jovem é não saber se ele vai envelhecer. Nós, os velhinhos, já conseguimos ultrapassar esse desafio, nós já envelhecemos. Ouça o que a gente tem para dizer. A gente já passou por boas e poucas. Tem coisas que a nossa experiência pode acrescentar muito. Então, o primeiro passo é não achar que o velho é sempre o outro. Não tem nada a ver comigo. Cai a ficha. Cai a ficha, senhor presidente. O senhor tem 65 anos e acha que só os ex-atletas vão se dar bem. Está no grupo de risco. E é isso que é importante. Eu fico ouvindo entrevistado em cima de entrevistado infectologistas, pneumologistas, sanitaristas, psicólogos, psiquiatras, sanitaristas, todos eles sendo entrevistados lá, né, na televisão, alguns mais velhos que eu, mas eles não personalizam, eles não falam que essa experiência é uma experiência pessoal e que você, para poder envelhecer bem, tem, voltando àquilo que você disse, tem que ser mais solidário. Você tem que estabelecer essa ligação, inclusive entre as gerações. Eu vou te mostrar, não sei se você vai poder ver, uma... Está vendo esse quadro? Tô, 2 elefantes. Esse quadro me foi dado por um amigo meu jovem.
tem 32 anos. E eu sou uma espécie de mentor. Eu tenho uma porção de jovens que me seguem, que eu trabalho com eles. Eu tenho um conselho de jovens que nos aconselham no Centro Internacional da Longevidade. E o Gil, cara maravilhoso, talentoso, ele me deu de presente esses dois elefantes que simbolizam o elefante velho e um jovem. E o elefante jovem está agradecendo ao velhinho, o elefante velho, pelo que eu pude dar para ele. Mas há uma troca. Ali é uma troca de carinho, uma troca de experiências. É essa intergeracionalidade que eu quero cultivar. Porque também tem uma coisa, hein? Depois que eu me for, eu quero ser lembrado, eu quero deixar um legado. Eu quero que as pessoas falem, poxa, o Kalash já tinha dito isso, que legal. Então, é isso, é o meu propósito. É esse meu propósito que me faz acordar de manhã cheio de vigor, de querer caprichar para eu poder durar bem. E você perguntou, o que tem que fazer? A primeira coisa é a saúde. E a saúde significa você não ser sedentário, ter atividade física, ter uma dieta saudável, não beber álcool em demasia, se tiver que tomar. Não estou falando abstêmico, não. É moderação. E moderação não são 5 chopinhos na hora do almoço e 3 taças de vinho à noite, não. Viu? E outra coisa que é essencial, claro, não fumar. Quando você pega esses 4, você já tem grande chance de evitar a maior parte das doenças crônicas. Hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, respiratórios, problemas osteomusculares. Aquele joelhinho da gente, anatomicamente, ele não foi feito para carregar muito peso. E aí você chega todo bombado. Quando chega aos 58, não precisa ser aos 90, não. Já tem que fazer uma prótese de joelho, outra de quadril, porque o teu sistema osteomuscular não deu conta. Você tem... tá certo. Que país você acha do mundo, o que civilização você acha que entendeu melhor isso e já começou a aplicar isso? Vou te contar uma coisa que é importante, porque a França, por exemplo, foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de idosos de 10% para 20%. Lá em 1845, eles já tinham 10% da população com mais de 60 anos. Foram chegar em 1990 para dobrar. Claro, a França do século XIX, do século XX, era e continua sendo um dos países mais ricos do mundo. Eles tiveram tempo e recursos por serem um país rico e por terem envelhecido devagar. Não nos serve muito de exemplo olhar para o que a Dinamarca, o Japão, o Canadá, a França, países desenvolvidos fizeram, porque eles envelheceram ao longo de mais tempo com mais recursos. É claro que eles têm políticas muito mais adequadas do que nós. Nós vamos ter que olhar para países mais similares. O que o Uruguai, o Chile, a Tailândia, o que eles estão fazendo que servem para nós como inspiração. E pegarmos algumas ideias lá da Holanda, da Inglaterra, daqui, dali, e adaptarmos. Porque copiar o que eles fizeram é impossível, a gente não tem os recursos. Eu pensei que você ia falar uma coisa de Suécia, essas coisas. Porque a gente sempre acha que os países nórdicos têm uma qualidade de vida, de longevidade. Não sei porque eu achei que você ia falar Noruega, Suécia. Mas eu falei. Eu falei da Dinamarca, eu falo da Noruega, da Suécia, mas não adianta, porque eles tiveram tempo e recursos. E eles têm um nível educacional muito alto. Então, eles têm o que a gente chama de letramento da saúde. Eles entendem. Quando você dá um conselho, eles entendem. Eles não têm o analfabetismo científico que os nossos líderes têm. Você veja, por exemplo, o que aconteceu com a Covid. E não é por acaso. Os países que melhor responderam à pandemia, tipo Noruega, Alemanha, Finlândia, Islândia, Nova Zelândia, Taiwan, são países liderados por mulheres. As mulheres entendem mais sobre cuidado.
As mulheres não são tão arrogantes quanto os homens, que não querem saber de opinião ou de conselho. Quando elas não sabem alguma coisa, elas vão buscar e ouvem. Infelizmente, aqui, a falta de letramento científico dos nossos líderes é espantosa. E daí? Isso é uma gripezinha. Está dando no que dá. 132 mil mortes. Podia ter sido um terço, um quarto, um décimo. Nós pegamos aqui o vizinho, o Uruguai. O Uruguai foram pouquíssimas mortes, porque o nível educacional deles é alto. Algum político já te chamou para ajudar em programa do governo? Programa de governo? Já me chamaram. Na hora que chamam, percebem que estão ouvindo. Depois, infelizmente, eu estou falando do Brasil, né? Porque fora do Brasil já deu certo. Mas aqui, via de regra, eles ouvem e depois, desculpe a palavra, mas deturpam. E aí faz uma coisa populista que não é bem aquilo que eu tinha dito. Por exemplo... Para ter votos, né? Para ter votos. Populismo. Para ter Nós aprovação. tivemos um exemplo recente. Há 2 anos atrás, o Ministério de Desenvolvimento Social lançou um programa chamado Brasil Amigo de Todos. Tinham me chamado. O ministro me chamou. E eu disse, eu estou com cuidado, porque você já tinha me chamado antes, quando lá era secretário de saúde do Rio Grande do Sul, e não aconteceu nada. Eu saí de mão vazia e frustrado. Não, mas agora é sério. Eu dei as cartadas todas. O resultado, lançaram um programa que não tem nem pé nem cabeça, que não é nada daquilo. 700 municípios assinaram o prefeito para tirar voto, para tirar foto, que sai bem na foto, mas que na realidade, se você for ver, estão fazendo realmente políticas que dão apoio para que as pessoas idosas lá possam envelhecer bem. São poucas as cidades. Mas eu posso te dar exemplos bons. Diga. Em São José do Rio Preto, a gente está com um excelente programa. São Paulo, município, ainda ontem, nós tivemos um congresso, cidades amigas em envelhecimento ativo, e eu acho que eles estão indo pelo caminho certo. Cidades menores, como Jaguariúna, no sul, Veranópolis, nós estamos com exemplos de coisas que têm que ser bem feitas, com rigor, medir, ter indicadores, fazer com seriedade, porque populismo não adianta nada. Posso te dar um exemplo, que não é só aqui? Você lembra há 3 anos que a primeira-ministra da Grã-Bretanha criou um Ministério da Solidão? Lembra disso? Não lembro, que incrível! Saiu nos jornais, deu mídia, descobriram que tinha muita gente só. Ainda mais na Europa, né? Poxa, tá cheio. Eu que moro lá, eu vejo. Né? Eu tenho muita intimidade com muitos países da Europa. Eu morei na França, na Suíça, na Dinamarca, na Espanha, morei em Nova York, morei na Inglaterra. Eu sei que tem muita gente só. Mas a solução é criar um Ministério da Solidão? Não deve ter sido essa solução. Não melhorou a solidão lá, né? Perdão? Não melhorou a solidão lá, né, com esse ministério? Não, claro que não. Pelo contrário, piorou, porque o mesmo governo, no mesmo ano, fechou 800 bibliotecas públicas. É na biblioteca pública que você vence a solidão. Onde uma mãe solteira pode ir para encontrar seus pais e as crianças brincarem e elas terem contato humano. É onde um velho que não tem dinheiro para manter a casa aquecida no inverno vai para poder se aquecer e acaba conversando com as pessoas. É onde uma pessoa que tem um problema de saúde mental vai e ninguém lhe pergunta: o que o senhor está fazendo aqui? Volta para casa. São acolhidos. Então, o mesmo governo que cria um Ministério da Solidão fecha 800 bibliotecas públicas. Isso eu chamo populismo. O Ministério já acabou. E as pessoas continuam só. E mais sós do que antes, que conforme você falou, né? Bom, tem populismo em todo lugar. Fala 3 coisas que deveriam ser feitas no Brasil e que iriam ajudar muito. 3 coisas que precisam. A primeira é reforçar o SUS. Reforçar o SUS. Reforçar o SUS. Porque 83% dos idosos precisam e dependem única e exclusivamente do SUS. E a Covid está mostrando isso. Se nós não tivéssemos o Sistema Universal de Saúde, que é o SUS,
nós estaríamos muito piores que estamos. São esses heróis e heroínas que estão lá enfrentando, apesar de tudo. E esse SUS que estava sendo sucateado há 4 anos, que vinha sofrendo orçamentos cada vez maiores. Segundo, educação, educação, educação ao longo da vida. Nós precisamos fazer com que não é só a criança, é aquele adulto mais jovem. E eu não estou falando de profissionais só, não. Eu estou falando, cara, eu estou falando de um bombeiro ou de um mecânico de automóvel que há 20 anos atrás aprendeu tudo sobre mecânica, hoje ele tem 45 e não aprendeu eletrônica, ninguém lhe ensinou, perdeu o emprego. Vai encontrar outro emprego aos 45 sem ter as habilidades? Você vai ter que enfrentar falta de qualificação e idadismo. Não vou te empregar porque você já está muito velho, você já tem 45 anos. Essas duas coisas são essenciais. E a terceira, exercer a solidariedade. Seja mais solidário. E o país precisa ter um banho de solidariedade para sair desses voos de galinha, que a gente dá um ensaio e cai de novo. Olha, eu me lembro do meu avô, e eu ficava chateado com ele quando eu era adolescente, dizendo que o Brasil é o país do futuro que nunca há de chegar. Eu não quero passar isso para os jovens. O país tem tudo para dar certo, mas tem que ter mais seriedade. Eu moro na Avenida Atlântica. Ontem eu olhava pela janela e falei assim, meu Deus, esse pessoal está celebrando. O governador e o prefeito, no dia anterior, tinham feito um ato formal de que não podia ficar na areia e que não podia estacionar na orla. Ninguém obedeceu. Parecia que era o contrário. Todo mundo na praia e todo mundo de carro vai estacionar. Uma bagunça geral. Nós temos que ter mais seriedade e solidariedade. Como é que faz isso, doutor Kalash? Através, primeiro, de campanhas de educação, fazer com que as pessoas se percebam mais velhas, que elas percebam que é para o futuro dela, não é para o meu futuro, não. Em 2050, daqui a 30 anos, eu já fui. Eu estou falando para você, que é o mais jovem, e que quer uma qualidade de vida maior. Você vai ter que ter essa solidariedade, você vai ter que ter mais empatia. Meu Deus, quando começou a pandemia, eu quis ter começado uma campanha, o vizinho solidário do idoso solitário. Não é simples? Não há ninguém no Brasil que não conheça um velho, uma velha. E eu estou falando da palavra velho, velho, sem o menor preconceito. Eu sou velho. Não tem problema nenhum com isso. A gente fica com eufemismo, a melhor idade. Que melhor idade, nada. A melhor idade é aquela que você tem qualidade de vida, pode ser aos 18, aos 45, aos 80. Fila da melhor idade, quero embarcar, eu me recuso. Fila do velho, aí eu vou. Então, a gente tem que cair essa ficha e perceber que, meu Deus, está na hora. Está na hora da gente ter mais seriedade. Vou te contar uma coisa que eu acho importante da língua inglesa. A palavra solidão, em inglês, tem 2 significados. Pode ser loneliness, que é a solidão, que é aquilo que dói, que é aquilo que te machuca, que você qualitativamente e quantitativamente não está satisfeito, você não tem o suficiente. Você pode estar cercado de gente e se sentir só. A outra palavra não existe em português, que é solitude. Solitude. É que você poder entrar para dentro. Aproveita esse momento de isolamento social, vai dar uma mergulhada dentro de você e perguntar o que eu posso aprender, crescer, o que é importante que eu possa fazer para que, meu Deus, essa oportunidade que está sendo dada pela Covid nos possa dar a oportunidade de um mergulho de empatia e de solidariedade. Agora eu vou ter um problema. Eu ia fazer o live no meu laptop, não deu certo, então eu entrei no celular. E agora acabo de ver uma mensagem, meu celular está com a bateria baixa, eu vou buscar o cabo. Carregar. Pode pôr para carregar. Vou buscar o cabo, que não está aqui, e vou carregando. Mas pode ir falando que eu estou te ouvindo. Tá bom, tá bom. Doutor Kalash, aqui no Brasil, está longe, né, essa questão do velho. Não só está longe, como aquilo que você falou, só prezam, por exemplo, nas praias do Rio, né? Você vê a quantidade, quer dizer, nas praias porque a gente vê mais,
mas nas pessoas mais velhas, a quantidade de cirurgia plástica, a quantidade de gente indo em tratamentos estéticos, muito essa necessidade de cuidar da velhice, mas aparentemente só na questão física, né? Externa, não sei como dizer isso. Muita academia de ginástica, muito cirurgião plástico, mas não para a pessoa se sentir melhor, porque essa academia daí, eu acho que é para a pessoa se sentir mais jovem, né? Tem duas coisas por trás disso. A primeira é o idadismo. Eu não quero ficar velho. Ficar velho significa ser um fardo, você jogado fora. A segunda, que também é muito importante, é que a gente cultiva a beleza eterna da juventude como se fosse impossível se manter aos 70, 80 anos com cara de quem tem 35. O melhor elogio que se faz a um brasileiro ou brasileira é perguntar assim: quantos anos você tem? Aí a resposta: 37, 58, 75. E aí, se a pessoa quiser agradar, o comentário imediato é: não parece. Às vezes é uma pura falsidade, né? E aí a pessoa fica toda feliz, não parece. Qual é o problema de parecer? Qual é o problema de ter cabelo branco, barba branca, ficar careca? Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas essa obrigatoriedade, principalmente para a mulher, que é mais custoso ainda, é mais pesado para a mulher. Que você não pode envelhecer, tem que estar sarada, tem que estar com corpinho. Porque não, o seu marido vai te trocar por uma outra. Como acontece. Como acontece. Você vê exemplos de cima, né? Recentemente, não precisa ir muito longe, não. Né? Políticos importantes que trocam a mulher, às vezes a segunda, a terceira, a quarta, por uma com a metade da idade. E ainda se vangloria. Aí eu tive essa filha com tantos anos, sem aditivo. E aí entra outra coisa. Porque tem o tal do Viagra, né? E os caras se sentem, com 70 anos, uns garanhões. E sabe o que acontece ainda pior, que é perverso? Quando fica doente e acaba com uma incapacidade, com frequência é a primeira mulher, que é a mãe dos filhos, que vai cuidar do primeiro esposo, daquele esposo. Afinal, é mãe, é o pai dos filhos. Você vê quanto sexismo que existe. Mas agora a gente está vendo também que para os homens está ficando uma carga pesada. Tem que ficar sarado, musculoso, vai para a academia, não para ter saúde, mas em busca da juventude eterna. Esquece, cara. Não existe pílula mágica. Você, para poder chegar bem na longevidade, tem que caprichar no seu estilo de vida. Não vai ser com remedinho, com antioxidante, com vitamina, não. E comece evitando a dieta branca. Bote cor no teu prato. Quanto mais colorido o teu prato, mais saudável ele é. Aquela dieta branca de arroz, não pode falar de arroz, né? Tá com inflação. Mas muito arroz, farinha, açúcar, sal, cachaça. Tudo que é branco acaba sendo nocivo. E quanto mais colorido, beterraba, tomate, alface, milho, bote cor no teu prato, que vai ser mais leve. E capriche num, se puder, né? Porque também é caro. Num azeitezinho de oliva. E se puder, um vinhozinho tinto, uma taça. Tudo isso é a dieta mediterrânea que as pesquisas estão mostrando. Mas eu, que tenho casa na Espanha, que sou professor lá, também já ouvi de amigos meus mais idosos, assim, Alex, como eles me chamam, né? Alex, essa dieta mediterrânea é muito boa, mas quando ela é consumida como os nossos avós faziam, uma vez por dia. Agora a gente come 5 vezes por dia, mesmo a dieta mediterrânea, e aí está todo mundo ficando com sobrepeso, com diabetes, aí também não adianta. Tem que controlar a quantidade. O doutor Alex, aqui no Brasil, pelo menos no Rio, em São Paulo, Salvador, que são lugares que eu frequento mais, cada vez abrem mais farmácias. A gente falou do Viagra, essa pergunta me veio na cabeça.
Cada vez tem mais farmácias. Tem uns bairros aqui que você vê 4 farmácias só no teu campo visual, ao mesmo tempo. Será que as pessoas acham que é isso que vai resolver a vida delas? Em termos até Tem muita farmácia. Eu que moro em Copacabana, você imagina a quantidade. Não milhões, tem né? um quarteirão sem uma farmácia, às vezes tem 3. 2 de um lado da rua, outra do outro. E não é só farmácia, não. Tem também os dos suplementos. Eu não sei o que esse pessoal está fazendo com tantos suplementos. Quando você junta isso, você chega à conclusão que as pessoas estão se intoxicando. Porque não existe remédio que seja inócuo. E se ele tem um princípio ativo, é porque ele está atuando ou no sistema nervoso, ou no sistema muscular, ou no sistema digestivo. Alguma coisa esse medicamento tem. E você vê pessoas idosas que têm 15 medicamentos simultâneos, um atrapalhando o outro complicando o outro. Os melhores geriatras, eu te digo, os melhores geriatras, aqueles que realmente sabem cuidar, são aqueles minimalistas. A primeira coisa que eles fazem é reduzir a lista de medicamentos. Vamos dar uma enxugada nisso aí. Eu me lembro quando a minha mãe fez 90 anos. E eu não estava muito satisfeito com a forma como ela vinha sendo tratada. Eu ainda não estava morando no Brasil na época. Eu chamei um excelente geriatra. A primeira coisa que ela fez foi pedir licença à minha mãe. Eu tinha dado a fala, né? Falou assim, Dona Lourdes, a senhora dá licença de eu abrir aqui aquela gaveta? Minha mãe olhou assim. Sim. Abriu, era aquela quantidade de remédio, muitos que já estavam além do prazo de validade. Naquela época, minha mãe era a melhor freguesa da farmácia, que ficava aberta 24 horas por dia. E ela telefonava de madrugada e eles mandavam o que ela quisesse. Para conseguir mudar esse hábito de vida, foi uma dificuldade. Hoje, ela é centenária, tem 102 anos, ela toma um remedinho para tireoide, ela às vezes toma um remédio para induzir sono, mas não é sempre, e acabou. O resto é muito óleo para aquela pele maravilhosa, porque ela nunca gostou de sol, tem uma pele maravilhosa, né? Ela que é brancona, né, do norte da Europa, e apesar de eu ter essa cara, minha mãe é loura de olho azul. Então, essa mistureba toda, e ela conseguiu manter a pele dela, né, de família judia do norte da Itália, e ela está bombando, mas é muito óleo. Ela está sempre brilhando. Que barato. Doutor Alex, e essa história da Covid agora, como é que você avalia? O que ela nos revela sobre envelhecimento? A Covid está revelando muitas coisas. A Covid, como a economista, jornalista que eu gosto tanto, a Flávia Oliveira, falou, ela não forjou as desigualdades e as mazelas do país. Ela apenas as descancarou. De repente, se descobriu que 50% da população não tem esgoto sanitário, que 33 milhões de brasileiros não têm água corrente em casa para lavar as mãos. Lava a mão, hein? Com sabão, mas não tem água, meu amigo. Então, na verdade, essas mazelas todas estão escancaradas. E o que a Covid está mostrando? Não é a idade por si que faz com que nós, idosos, sejamos o grupo de risco. É principalmente você ser idoso e acumular as comorbidades. Então, nós estamos vendo que as pessoas que estão morrendo são, sobretudo, pessoas com mais de 60 anos e que têm doenças cardiovasculares, respiratórias, que já teve uma tuberculose no passado, que já teve um problema de hipertensão que poderia ter sido evitado, mas não foi, e que não encontrou uma resposta certa no sistema de saúde, e que não encontrou o medicamento, ou se encontrou, não pôde comprá-lo porque é muito caro. Então, é isso que mata. É claro que nós não temos um sistema imunológico tão bom quanto o que eu tinha aos 20 anos. Sim. É claro, isso é envelhecimento. Mas não é só o envelhecimento. É
a sinergia do envelhecimento com comorbidades. Tanto é que o Brasil é dos países em que mais mortes há antes dos 60 anos. Ah, E é? quanto mais pobre a comunidade, mais cedo vem a morte. Aos 45, aos 50, aos 55. Até antes. Porque tem as comorbidades. Eu digo que no Brasil se envelhece precocemente e mal. E é isso que mata. E isso não me parece que vai mudar tão cedo, não está com sintomas de mudança. Não está cheirando que vai mudar, não. Não, infelizmente não está com boa perspectiva, não. Mas a gente tem que lutar. Isso que você está fazendo é parte da solução. Nós temos que usar a mídia social com mais inteligência, de uma forma mais inquisitiva, mais desafiadora, porque senão a gente vai continuar com os fake news que se propagam com uma velocidade enorme. A gente tem que buscar e fazer com que a boa informação seja acessível. E não vai depender só da mídia tradicional. Não. Porque, inclusive, muita gente não vê e não lê o jornal, ou não vai ver o jornal das 8. Vai ouvir você. Por isso que é importante a gente usar a mídia social e ter informações mais relevantes para poder vencer essas mazelas todas. E isso eu vou falar para você. A pandemia despertou isso muito forte em mim. Muito forte. Porque eu falei, se eu quiser ter o mínimo de paz e não chorar todos os dias copiosamente, eu preciso fazer alguma coisa. E essa alguma coisa que eu descobri era ajudar os outros e ir em busca de assuntos que eu achava que não estavam sendo devidamente tratados, como racismo, como inclusão, como o Hospital das Clínicas, SUS. Tudo isso foi que me ajudou muito a ultrapassar e vencer esse período de uma maneira que me preencheu, né? O que a gente precisa nessa vida depois de tudo isso que você falou, né, doutor? Fundamental, você está reforçando aquela mensagem que eu tinha dado lá atrás. Tem um propósito de vida, descubra, tem tanta coisa para ser bem feita nesse país, mas o egocentrismo é tal, é um horror. Eu fico extasiado. Como é que teve político que, diante da pandemia, aproveitou para roubar, para ser mais corrupto do que era antes? Como é possível você ser tão pouco, exercer tão pouco a empatia com o sofrimento do outro, que você vislumbrou a oportunidade de, por exemplo, no Rio de Janeiro, construir 7 hospitais, só um inaugurado. Nós estamos cheios de capacidade ociosa de hospitais aqui. Eles poderiam ter sido reaparelhados a um custo mínimo, mas isso não dá dinheiro, isso não dá muita chance para roubar. Foram precisos construir 7 hospitais, só um inaugurado. É um tipo 7-1, 7-1, né? Que é traumático. A gente fala de 7-1, parece que é futebol e Alemanha. Mas não, nós não estamos falando de futebol, nós estamos falando de vidas. Quando você, político safado, rouba, você está tirando vidas. Porque aqueles ventiladores que poderiam ter sido postos em funcionamento, aquilo está tirando vidas. E você tem que se sentir culpado, sim, por aquilo que você fez de tão errado. E não foi só no Rio, isso foi Brasil afora. Essa cara do brasileiro, que malandro, né? É malandragem. Isso tem que acabar. E é por isso que eu repito, parabéns, porque você tem esse propósito, você está querendo disseminar mensagens que são importantes e que as pessoas têm que ouvir, ouvido bem aberto. Mas você sabe, doutor, que as pessoas estão gostando de ouvir. Eu acho que tinha essa vontade, entendeu? Só que fica meio perdido e graças a Deus eu consegui editar isso, né? Que eu passei minha vida editando textos. Aí eu consegui editar o meu sentimento, né? O meu desejo, o meu propósito. E eu percebi que com isso devidamente editado e traduzido,
numa linguagem simples, e todos os dias nessa pandemia, tem muita gente querendo ouvir isso e querendo vir junto. Então, eu fico feliz. Eu não sei se você reparou quantas pessoas aqui felizes com o que você estava dizendo. Pois é. E eu acho que isso é essencial. A gente tem que também procurar falar e traduzir as mensagens de uma forma menos pomposa. Sim, tem que traduzir. Né? Eu não sei se eu estou conseguindo, mas eu me Tá, esforço para falar numa linguagem que as pessoas possam ouvir. Me ouça, meu amigo. Você tem dentro de você o idoso de amanhã. Abre o olho, se prepare, comece já. Isso mesmo, a gente ouviu e já estou no caminho, tá? Graças a Deus. Muito obrigada, doutor Kalash. Muito obrigada, doutor Kalash. Foi muito inspirador, muito bonito ouvir o que você falou. Você é incisivo, você não é bonzinho. Então, é assim que eu gosto, é assim que tem que ser. Muito obrigada por ter encontrado um tempo aí na sua agenda também, para estar aqui com a gente, e que isso repercuta muito e muito para a gente ter esse caminho melhor, essa velhice mais saudável que você tanto preza e multiplica. Muito obrigado a você. Eu queria só deixar uma mensagem final. Claro. Eu não queria deixar uma mensagem amarga. Eu queria deixar uma mensagem que pudesse servir de inspiração. Eu queria deixar uma mensagem de empatia, de solidariedade. Mas, sobretudo, eu queria deixar uma mensagem final de que nós, idosos, somos partes da solução. Em qualquer crise, em qualquer emergência, nós, idosos, somos sempre um grupo mais vulnerável, junto com as criancinhas. Mas nós também somos os mais resilientes. Quando isso tudo acabar, nós vamos abraçar essa comunidade traumatizada. Nós podemos ver a luz no final do túnel. Nós vamos poder beijar, abraçar, agasalhar e dizer, vamos seguir porque o caminho pode ser árduo. Ele deixou de ser uma corrida de 100 metros. Hoje a longevidade significa ser uma maratona. Para uma maratona é preciso se preparar, ter empenho, aprender, seguir em frente, mas nunca deixando ninguém para trás. Muito obrigado, um beijo para você. Obrigada, doutor Kalash. Boa sorte para você, viu? Orgulho desse caminho que você abriu para a gente, tá? Tchau, tchau. Tchau. Você pode sair daí porque eu não consigo te tirar daqui. Pronto. Nossa, como foi lindo, lindo. Eu vi que vocês amaram aqui. Eu vi Vera Donato, Bia Darby, tanta gente curtindo aqui. Tanta gente, nossa, muita gente mesmo. Majô, todo mundo aqui gostando. Eu fiquei muito bem impressionada com o doutor Kalash. E eu queria muito entrevistar ele. E Ju Guarabira, bem-vinda. Muito bom, uma conversa direta, forte, verdadeira e necessária. Obrigada, doutor Alexandre Kalash. E boa sorte na sua jornada, nesse caminho incrível. Wishlist Now, que bom você estar aqui. Muito obrigada, Inês Schertel. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. E boa sorte. E vamos seguir isso que o doutor Kalash falou, porque é a única saída e é possível, está ao nosso alcance. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada a todos.